Olá, vou contar para você hoje sobre a promessa de paz que eu tinha prometido de contar e não tinha contado ainda. Então, no ano de 2010, eu encontrei graça diante dos olhos do Senhor e passando por uma terrível necessidade, né? O Senhor resolveu falar comigo, face a face. Encontrei favor diante dos olhos do Senhor e graça de poder ouvir a sua voz como ela é, como está descrita lá em Apocalipse. Como João ouviu, João disse, e a sua voz é como a voz de muitas águas. Nesse dia eu entendi o que João quis dizer quando ele disse isso, e a sua voz é como a voz de muitas águas. Em 2010, eu estava passando por uma parte muito difícil na minha vida e busquei o Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma, e encontrei graça diante dos olhos dele, e ele veio ao meu encontro e foi o meu socorro bem presente. E ele quis falar comigo. E ele me fez uma grande promessa, e muito linda promessa. Ele me prometeu que o que eu tinha perdido ele ia me restituir. Primeiro ele me perguntou se era isso mesmo que eu queria. E prontamente eu disse que sim. Afinal de contas a gente sabe o que quer, mas não sabe se é bom para nós. Muitas vezes a gente faz o pedido a Deus e faz o pedido, né, por conveniência, sem pensar muito se aquilo realmente nos fará bem, mas enfim, a gente é criança diante de Deus e estamos aprendendo, né? Aprendendo com Deus e aprendendo principalmente uns com os outros. Enfim, o que eu pedi para Deus, para que você entenda bem, né? Na época eu tinha separado mais uma vez do meu ex-esposo, né? E devido a algumas coisas que Deus dá liberdade diante da palavra da gente separar. O único motivo que Deus dá, né? Então eu separei. Mas eu fiquei muito triste, porque eu já tinha 2 filhos pequenos, então foi muito doído, eu não pude ficar com eles, porque eu não trabalhava, não tinha condições de ficar com 2 crianças dentro de casa e não me passou pela mente também que ele poderia, né, dar o sustento das crianças para que eu pudesse cuidar deles. Enfim, foi uma situação muito difícil. E eu comecei a falar com Deus sobre essa situação e pedir a Deus que restituísse o meu lar. E o Senhor achou graça, né? E veio ao meu encontro e foi meu socorro bem presente. Um dia, depois de mais de 20 dias que eu estava buscando a face do Senhor intensamente, em jejum e oração, apesar de eu não estar ligada diretamente a igreja nenhuma, nem direta e nem indiretamente a igreja nenhuma, mas eu conhecia, eu já lia a Bíblia já de um tempo. Então eu sabia que lá está escrito que o Senhor não desprezará e não lançará fora nenhum que buscar a sua face, né? Então eu busquei, e aí depois de 20 dias mais ou menos isso, que eu estava orando e jejuando ali intensamente todos os dias, naquela intenção, o Senhor veio a mim. E aí eu entendi o que João Batista quis dizer. João Batista não, perdão. O que João quis dizer quando ele escreveu lá em Apocalipse: e ouvi a voz do Senhor, e a voz dele era como a voz de muitas águas, né? Naquele dia eu entendi, porque eu também ouvi a voz do Senhor como ela é. E é como a voz de uma multidão. É o que João quis dizer. Como ele era profeta, e os profetas, eles têm muito dos poetas, então eles falam as coisas meio assim, né? É basicamente isso. A voz do Senhor é como um coral. Ele fala com voz de criança, não separadamente, como um coral, falando ao mesmo tempo.
voz, eu ouvi era voz de criança, voz de adulto, voz de homem, voz de mulher, voz de ancião, né? Enfim, como João diz, a voz de muitas águas. Muito, é maravilhoso. Eu estava numa tristeza que o mundo não caberia, a tristeza que eu estava sentindo dentro do meu coração. Mas quando o Senhor chegou, antes que ele falasse alguma coisa, ele só foi chegando. E antes mesmo que ele chegasse, aquela terrível tristeza que estava dentro de mim sumiu, como num piscar de olhos. E entrou uma alegria tão grande, que dava vontade de pular e sair correndo, cantando. Enfim, ele começou a falar comigo, se certificou se era aquilo mesmo que eu queria, eu respondi de pronto que era mesmo. Daí ele começou, né, a falar que ia restituir, que ia me dar o que eu tinha pedido e me deu vários conselhos, né, de coisas que eu deveria mudar, né, falou sobre algumas coisas que eu não tinha conhecimento ainda, mas que estão escritos, né, falou sobre a necessidade da outra pessoa lá para mim e tal, disse que estava a par de tudo e, enfim, ele explanou bem sobre todo o assunto. E quando, por fim, né, da promessa que ele estava me fazendo, ele me disse que quando chegasse o tempo de paz na minha vida, ele ia me dar mais um filho, e esse filho seria selo da paz. Daí, fui para casa, super contente. Não tinha como não ficar, né? Recebi uma visitação maravilhosa do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E fiquei jubilando de alegria e todo aquele conteúdo infernal que tinha dentro da minha casa, todas aquelas hostes espirituais malignas que eu sentia ao entrar dentro da minha casa. Quando eu entrei, o céu entrou junto comigo. E tudo de ruim que tinha dentro da minha casa, transitando, andando, saiu instantaneamente. Só ficou aquela paz, a presença de Deus e a presença do Santo Anjo dentro da minha casa. Dia e noite, eu acordava durante a noite, eu orava durante a noite, mas não mais pedindo a Deus que entrasse na minha causa, mas em gratidão a Deus por ter olhado para mim, por ter vindo ao meu encontro. E passou-se os dias e o Senhor realmente cumpriu com o que Ele tem me prometido, restituição, né? Ele trouxe de volta o meu ex-esposo com os meus filhos, que na época eram pequenos. E eu não tinha ficado com eles porque eu não estava trabalhando, não tinha condição de sustentar os dois, né? E não me veio à mente também toda essa questão de pensão e tal. Não veio nada na mente, a mente estava um angu. E pouco tempo depois o Senhor circundou a minha vida, né? Tomou os meus caminhos e me fez andar por alguns lugares, né? E depois, em outros vídeos, eu vou contando para não ficar muito extenso. Me fez andar por outros lugares e por fim me levou para a congregação. Hoje eu sirvo a Deus com prazer e alegria na congregação cristã do Brasil. Não é que isso seja, sei lá, um marco definitivo na vida do ser humano, porque eu creio que o marco definitivo na vida do ser humano, na minha, na sua vida, é Jesus Cristo. Você encontrou com Ele, você não precisa procurar mais nada. Só Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Se onde você está em Jesus Cristo, você está no caminho, na verdade, na vida, e só Ele pode te conduzir ao Pai, e mais ninguém. Então, lá na congregação, Deus me chamou. No mesmo dia que Deus me chamou também meu ex-marido, né? Só que ele não se firmou. Ele ficou um ano e depois, né, veio tudo à tona. Tudo. Né, as coisas, enfim. E caiu.
aos meus olhos naquele momento, a promessa que Deus tinha me feito caiu por terra. Daí eu questionei com o Senhor no mesmo instante. Senhor, e a promessa que Tu me fez? Até agora não veio filho, até agora não chegou o tempo de paz. Ao contrário, caiu a Tua promessa por terra. Toda a minha vida, todos os meus sonhos, as minhas esperanças acabaram de morrer. O que eu vou fazer? Se até agora, então, eu estava vivendo por um fio que era a Tua promessa, e agora? Enfim, e aí se passou uma grande guerra, mas terminou em divórcio, porque a palavra de Deus me dá liberdade. Nesse caso, me dá liberdade para eu decidir se eu permaneço com a pessoa ou se divorcia. E se eu divorciar único exclusivamente por esse motivo, eu posso estar casando de novo. Ok. Visto que não era a primeira vez, então eu decidi mesmo divorciar. Busquei a palavra de Deus e Deus confirmou. Não volte atrás, porque eu tô te livrando do choro. Você não é mais tapete de Satanás. Quando a pessoa vem me procurar dizendo que voltasse, porque o que Deus une, o diabo não pode separar, não sei o que, eu peguei e falei pra ele, eu digo, ó, então eu vou buscar a palavra, porque você sabe que a gente não faz nada sem buscar a palavra, então eu vou buscar. Aí ele falou assim, pode buscar, porque com certeza Deus vai dizer pra você o mesmo que eu tô te falando, que o que Deus une, o diabo não pode separar. Eu, tá bom, não crendo naquilo, né, porque Deus tinha acabado de me mostrar, me dado uma visão terrível. Olhei para a pessoa e não vi mais a pessoa, eu vi só um pedaço de carne podre. Era como se fosse um bife enorme, só que estava podre, cheio de bicho entrando e saindo. Aí quando ele falou isso ali, Deus me confirmou na hora que não era esse caminho, só que como Deus é um Deus que confirma, então, em confirmação da minha visão, eu resolvi buscar a palavra. E não fiz mal em fazer isso, porque quando eu cheguei lá, sentei, o irmão Onofre atendeu, o irmão Onofre da cidade de Curaçá, que tem por ancião na sua central o irmão Feitosa, né? E quem atendeu nesse dia foi o irmão Onofre. E Deus deu na boca do irmão Onofre. Olha, ontem, por volta dessa hora, o adversário te fez uma proposta, pediu para você voltar. Não aceite. Porque eu tô livrando os seus olhos do choro. Você não é mais tapete dele. Não volte atrás, porque eu vou te guardar. Eu vou te sustentar. Nossa, na hora que Deus pôs isso na boca do irmão, meu Deus, de pronto. É Deus na minha vida, é Deus purinho. Já confirmou aquilo que eu vi. Amém, louvado seja Deus. A pessoa veio, e aí? Você viu como Deus confirmou? Eu digo, não, Deus falou outra coisa. Aí eu falei para ele o que Deus tinha falado. Enfim, passou o tempo, veio o divórcio, sim. E depois do divórcio, né, um curto espaço de tempo, foi onde Deus fez a obra do meu casamento. Né? Deus preparou o servo de Deus, pôs no meu caminho de maneira maravilhosa, cujo eu conto no outro vídeo que antecede esse, a obra que Deus fez do nosso casamento, né? E deu-se continuidade, né? E entrou esse tempo de paz na minha vida. Porém, só agora, com o servo de Deus, meu esposo, irmão Rogério. Acho que foi uns 2 anos depois que a gente casou, assim, tipo, do nada, né, que tinha algumas situações que impediam eu engravidar e tal, mas mesmo assim, Deus fez a obra e eu engravidei.
Amém, louvado seja Deus, surpresa. Né? Então, quando eu engravidei, eu disse, pronto, tá aqui o cumprimento da promessa que Deus tinha me feito em 2010. Isso foi em 2014. 2014 foi em 2014. Tá aqui o cumprimento da promessa que Deus me fez. E aí eu já tinha certeza que ia ser um varão, porque eu tinha prometido que ia ser um menino, né? Te darei mais um filho, esse te será por selo da paz. Quando eu engravidei, eu rapidinho busquei do Senhor qual que seria o nome, porque um filho de promessa, né, tem que ser tudo ali na guia do Senhor. Rapidinho busquei e aí o Senhor me deu o nome dele. Né? E na época que o Senhor me deu o nome dele, foi bem no iniciozinho não, foi um pouco antes. Foi antes. Foi antes. Foi um ano antes de eu engravidar que o Senhor me deu o nome dele. Eu busquei e o Senhor me deu o nome dele. Daí depois, quando eu engravidei, tava o nome escolhido e tal. E aí eu falei, né, pro meu esposo. Ele falou pra mim assim, que Deus conhecia o desejo do coração dele, que ele queria uma menina. Aí eu disse, amém. Só que o desejo do seu coração é uma coisa e a vontade de Deus é outra. O que Deus me prometeu foi um filho varão. Então, você fica em paz e recebe o que Deus tem para te dar, que é um filho varão. Aí eu disse, só acredito quando eu ver. Eu digo, então amém, você vai ver. Deus não falha. E quando deu para fazer a ultrassom, no dia, acho que 1 hora antes da ultrassom, 1 hora antes, não, mentira, 5 horas da manhã. Foi 5 horas da manhã, eu tava dormindo e aí Deus me deu a revelação, né, do sexo do bebê. Ele sonhava direto que era uma menina. Só que eu tinha certeza que era um menino. Era o que Deus tinha me prometido. Aí, 5 horas da manhã, eu sonhei que eu ia fazer realmente a ultrassom, que estava marcada já para aquele dia. E que quando eu chegava lá no hospital, o médico me chamava e perguntava para mim se eu já sabia o sexo do bebê. E já ia me puxando pelo braço, naquela ansiedade para. Aí eu falava para ele que não, e ele já, naquela ansiedade para poder ver o sexo do bebê, rápido, 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 botava gel na minha barriga e começava a passar o negócio, aí via, né, o sexo do bebê e dizia assim: ó o pintinho, ó o saquinho dele, ó o pintinho, ó o saquinho dele. Ficava repetindo várias vezes. E aí eu acordei, ouvindo a voz do médico, repetindo isso. Daí quando foi 9 horas, que era a hora que estava marcada para fazer a ultrassom, que eu chego lá, as moças, só tava as moças, né, da recepção, e elas me atenderam e tal, e eu por, né, coincidência não, que nada com Deus é coincidência. E só tinha eu era a primeira a ser atendida, e fui atendida. E quando eu entrei na recepção, né, que elas prepararam minha ficha que mandaram para lá, o médico veio atrás de mim para me levar para a sala dele para fazer o exame. E foi realmente assim, lá na sala da recepção ainda, ele já me perguntou logo, você sabe o sexo do bebê? E já veio assim, você sabe o sexo do bebê? E eu, ainda não. E aí, então vem pra gente ver naquela, parecia até que o pai era ele. E aí a gente entrou e foi aquela coisa, e já puxou minha blusa e já passou o gel e já foi naquela ansiedade, já passou ali o aparelho rápido. E aí repetiu a mesma coisa que eu já tinha, que Deus já tinha me mostrado de manhã. Olha, olha, olha o saquinho, olha o pintinho, olha o saquinho, olha o pintinho. Gente do céu. E aí, nossa, eu quase morri ali, quase tive um treco. Porque também ele me mostrou o rostinho dele. A coisa mais fofa do mundo, aquelas bochechonas assim, gostosa. Ai, que delícia. E aí eu passei mal.
Meu terceiro filho, mas filho é sempre isso. Filho é um pedacinho no nosso coração, é um taquinho de nós. Então, quando eu saí dali, rapidinho passei o SMS pro meu esposo, que ele tava no trabalho, né? Não podia ligar pra ele. Seu SMS pra ele. Aí, você lembra do sonho que eu te contei por SMS mais cedo? Então, lembra da promessa? Então, tá aqui, tá cumprida. Tá aqui, nosso filho é varão. Aí ele ficou feliz, né? Fazer o quê? Era o que Deus tinha mandado. Enfim, foi passando, né, os meses de gestação. Vieram complicações, né? Foi uma gestação muito, muito, muito difícil. Sofri bastante. Eu vivia parecendo uma alface verde. Todo dia eu tava verde. Enfim, quando chegou o momento do parto, minha bolsa estourou à meia-noite. E quando foi 5 horas da manhã, eu vendo que não ia vir contrações, né? Que já tinha passado muitas horas, né? Vendo que não ia vir contrações, eu resolvi ligar, né, pro SAMU. A gente ligou e tal, eu e meu esposo, ele se arrumou, me ajeitou, me ajudou bastante. Super companheiro, muito amoroso. Daí o SAMU veio, me levou para Santa Marcelina e lá eu falei para eles, ó, a bolsa já estourou meia-noite, né, já era 6 horas da manhã, essas alturas, né. Enfim, eles me deixaram lá. A bolsa já tinha rompido, já tinha ido líquido já, e à vontade e tal, e me deixaram lá. E depois de algumas horas, né, acho que já era tarde, isso. Aí me mandaram pro banho, banho quente, parece que foi banho quente. Depois me puseram no soro, quando foi 5 horas da tarde me puseram no soro para induzir o parto. E quando foi quase meia-noite, foi que o bebê veio nascer, né? Então eu já tava às últimas. Porque nas últimas, assim, que ele já tava saindo, já não teve mais força. E aí foi a hora que entrou médico, entrou enfermeira, entrou todo mundo e subiram em cima de mim e foram fora da parra com esse menino. Enfim, ele nasceu, né? Nasceu e tem umas fotos até que ele tá assim com a cara lá do pai dele, todo arrepiado. Cabelo assim, ó. Todo arrepiado e olhando assim com a cara de bravo pro pai dele, como que, meu pai, como assim você me puxou? Uma graça. Daí, dia seguinte do parto, aí veio a médica e tal, veio ver como era que tava, e aí conversa vai, conversa vem, ela vai e solta, né? Então, a senhora teve na sua gravidez diabetes gestacional e teve incompatibilidade com seu bebê. Aí eu, ai, que legal, né? Um dia depois do parto eu vou ficar sabendo disso. Então, até por isso seu neném vai ter que ficar aqui em observação. É por isso que ele tá sonolento, não sei o quê, porque ele acabou tendo, como é que chama? É um probleminha, é glicose. Ficou com problema de glicose baixa. Foi, muito baixa, foi. E aí mais uma luta. Aí, em virtude da incompatibilidade, eu poderia, e até era esse o motivo de eu passar sempre muito mal, é que ele teve correndo o risco de morrer na minha barriga, porque a incompatibilidade, o corpo da gente rejeita o bebê e ataca. Então ele poderia ter nascido deficiente, ele poderia não ter nascido, eu poderia ter abortado ele, enfim, N coisas poderia ter acontecido com ele, mas Deus guardou. E ele ficou, ele não se alimentava, ele não acordava, ele não conseguia mamar, ele só dormia. E foi muito doído para mim ver aquilo. Olha, ele chegou. Foi muito doído para mim ver aquilo. Ver meu filho ali ter nascido lindo, com perfeita saúde, mas agora estava morrendo nos meus braços, eu não podia fazer nada.
E as enfermeiras chegavam para mim e diziam: mãe, você tem que alimentar seu filho, você tem que dar de mamar. E eu pegava ele e colocava no peito para elas verem. E ele não tinha força, ele não tinha reação, ele só dormia. Daí, no quarto dia que ele estava assim, a médica chegou para mim, a obstetra chegou para mim e falou: mãe, se seu filho não reagir hoje, eu vou ter que descer ele para UTI. A cara dele de bravo. Eu vou ter que descer ele para UTI. Quando ela me falou aquilo, pronto, me matou. E aí eu peguei aquele bebê com 4 dias, olhei bem para a face dele assim e falei para ele: você ouviu o que a médica falou? Se você não reagir, você vai descer para UTI. Então, você tem que mamar, você tem que comer hoje. Comer bastante, encher a barriguinha. Para você não ir ficar lá. Senão você não vai mais ver mamãe. E como um milagre de Deus, ele ouviu. Ele ouviu o que eu falei com ele. E de madrugada ele mamou. Ele acordou e mamou. Que foi uma maravilha. E elas vinham fazer exame de pezinho nele, tirar o exame, o sangue, para ver como era que estava a glicose. E aí uma das enfermeiras que estava se compadecendo da situação, quando chegou 5 horas da manhã para tirar a glicose dele, para se tivesse baixa ela carregar ele para UTI, quando ela tirou, que fez o exame, que o exame deu acima do esperado, ela vibrou de alegria. Mãezinha, seu bebê vai receber alta hoje. Mãezinha, ele tá bem. O Senhor, glória a Deus. Mas eu fiquei tão feliz de ter passado mais aquela parte, do Senhor ter me dado vitória mais essa parte. E hoje aquele bebê que era para não ter suportado, né, ter sido um aborto, ou tá deficiente, né, mental, físico, alguma coisa do tipo, tá aqui, ó, saudável, né, bebê? 1 ano e 5 meses, muito lindo, muito sabido, dando glória a Deus, né, filho? Esse tá aqui, ó, esse varãozinho é aquela promessa que Deus me fez em 2010 e tá cumprida, para a honra e glória do nome do Senhor. Então eu falo essa parte para você, tá vendo aqui hoje, que Deus é maravilhoso e que a palavra dele é fiel e não falha. Tá aqui a prova da promessa que ele me fez, né, filho? Em carne, em osso e adoração, somente ao nome dele. Que Deus te abençoe.